Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 18 de janeiro de 2024 e o título é Caminho Espiritual. Vamos lá. O mundo continua seguindo o caminho da divisão, infelizmente. Atualmente vemos isso até mesmo no meio espiritualista. Nas religiões, há tempos vemos isso, embora eu perceba que as desavenças têm diminuído de intensidade, talvez porque muitos tenham percebido que o momento pede união. Contudo, tenho visto conflitos desnecessários entre muitos influenciadores espirituais. A missão, com certeza, é levar a verdade e a luz, porém, entendendo que cada um tem sua missão aqui e não temos a menor ideia de qual ela é. Portanto, criar fórmulas seguras e criticar o comportamento dos que agem de forma diferente acaba criando uma espécie de segregação. Imaginem se o Cristo Jesus tivesse pregado somente para um seleto grupo que se interessasse pelo que ele dizia. Se ele se mantivesse em uma bolha, um grupo de escolhidos. Com certeza, ele não teria incomodado o sistema, não teria sido crucificado e, em contrapartida, sua mensagem e ensinamentos teriam desaparecido. Criticar constantemente os demais como se o caminho fosse único tem causado desunião e desequilíbrio. É triste ver que até entre os que vieram para trabalhar pela evolução do planeta, há os que se perdem no jogo do nós contra eles. Sequer conhecemos a nossa missão. Ficar criticando constantemente as escolhas e atitudes dos demais para enfrentar o momento caótico presente pode estar justamente os desviando de seus caminhos. Não há fórmulas para se manter a vibração elevada. Cada um tem o seu jeito. Uns precisam se isolar, outros precisam estar atuando, outros precisam estudar, outros construir, outros orientar. O mundo precisa de diversidade. Escrevi há tempos um texto sobre o filme, abre aspas, Até o Último Homem, fecha aspas. O soldado, a princípio, foi considerado covarde e foi ridicularizado e humilhado de todas as formas, por se recusar a pegar em armas. Ele não quis fugir da guerra, mas ele quis contribuir da forma que ele entendia ser a melhor para ele. E quem assistiu ao filme sabe que a persistência e resistência dele provou que ele estava certo. Estamos em meio a muitas batalhas e cada um tem seu papel e sua forma de participar. Alguns precisam estar na linha de frente, outros na retaguarda. Há os que escolhem estar no confronto, independente da forma de atuação, e há os que preferem esperar o conflito passar. Todos têm sua importância, o que está faltando é respeito às escolhas alheias. O momento é delicado e crucial, mas tem mostrado tanta coisa que há tempos esperávamos acontecer. Em muitos momentos tem sido desconfortável, mas isso faz parte do processo de crescimento. Divisões e críticas desagregam e enfraquecem. Foi com esse tipo de estratégia que chegamos a esse caos criado através dessas manipulações. Chega disso, já deveríamos ter aprendido. Assim como no filme citado, há os que precisam lidar com os problemas da Matrix, afinal, estamos ainda vivendo essa realidade, enquanto outros têm como tarefa prestar o suporte emocional e espiritual. É hora de seguir o chamado do coração, esse sempre será o mais assertivo. E que a nossa missão se cumpra com amorosidade, com menos críticas e condenações aos que o fazem de forma diferente. Que possamos observar mais as intenções, a bondade e o caráter dos que nos cercam. Aprendamos a valorizar mais a essência e menos a forma. Ninguém foi escolhido ou ungido pelo Criador. Nós é que escolhemos o caminho da luz. E todo caminho é caminho. Alguns mais longos, outros mais rápidos, uns mais difíceis, cheios de obstáculos, enquanto há os mais suaves e constantes. Mas todos nos levarão ao destino que nosso coração escolher e nossa energia nos conectar. Vamos lá.
sei se a luz está mais fraquinha, deixa eu só regular aqui a luz, espera aí. Tá melhor agora, né? Então, esse texto foi, né, do começo de 2024. E a gente segue nessa toada aí, né? Nesse caminho ainda, com muita desunião. Muita gente fala, né, em diversidade, mas só da boca para fora, né? Não pratica. Porque a gente vê aí alguns grupos identitários que falam que tem que aceitar a diversidade, né? Ficam lá levantando as bandeiras, mas eles próprios não aceitam opiniões que sejam divergentes, né? Que sejam diferentes das deles. Então, não tem diversidade. Se tem que ser só um tipo de pensamento, um tipo de aceitação, não existe de verdade uma diversidade. E a gente tem visto essa divisão em todos os setores. E aqui eu falo, né, até da questão da espiritualidade. Eu acho que atualmente está um pouco menos isso, mas houve uma época em que havia muito conteúdo, muitos canais, e meio que se instalou ali uma disputa, né? Um queria ser mais importante que o outro, um queria ser mais dono da verdade que o outro. Então a gente via aí alguns canais que discordavam abertamente dos outros, de outros que concordavam. Houve períodos em que houve até intrigas, assim, até ofensas mesmo, agressões de um espiritualista com relação ao outro. Aí né, a gente já fica até com o pé atrás, né? Como que a pessoa está falando de evolução espiritual, de tudo, e está querendo ser o dono da verdade, não está aceitando algum tipo de entendimento diferente, porque assim, cada um tem um pedacinho aí, alguma parte desse conhecimento, ninguém tem o conhecimento total. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, como a gente tem que lidar com essas situações, né? Então, a gente busca orientação, mas cada um aqui tem o seu propósito e a gente não sabe qual que é o nosso propósito. A gente não sabe qual que é o propósito dos outros, então a gente não tem como criar uma fórmula e falar, você tem que fazer isso. De repente o caminho do outro é diferente do meu. De repente ele tem uma missão aqui que a gente pode até não entender, mas tem lá, e pode até não concordar, mas ele tem lá o propósito dele, precisa que aquilo aconteça para algum determinado resultado. Né? Não falam aí que muitos que estão agindo na, na Matrix de formas que a gente discorda, que a gente não entende, fazem com o propósito justamente de expor o sistema, de esfregar mesmo na cara de todo mundo como é que as coisas funcionam. Ele veio com aquele papel ali e está tendo o efeito esperado. Então, assim, a gente não pode achar que a gente é dono da verdade, que só o que a gente faz é que importa. Então, assim, você não pode achar que só quem trabalha e quem os canais, por exemplo, que são só de espiritualidade, só eles que são certos, ou então o canal que fala de algum outro determinado assunto, mais voltado aos acontecimentos materiais da nossa vida, né? Porque a gente está dentro de um contexto aí que a gente não está isolado do mundo e de tudo que está acontecendo, né? A gente está dentro aí desse jogo aí, geopolítico, inclusive, então a gente tem que estar entendendo o contexto, né? Nós estamos vivendo uma experiência humana, uma experiência na matéria, então a gente não pode separar isso, né, de quem nós somos. Então a gente tem que cuidar de todas as questões, tem que cuidar da nossa evolução espiritual, tem que cuidar do nosso físico, tem que cuidar da nossa saúde,
né? Se a gente está tendo essa experiência aqui, a gente teve essa oportunidade, a gente precisa dessa embalagem para estar aqui vivendo essa experiência. Então, a gente tem que cuidar dela, foi um presente, uma dádiva que nos permite estar aqui vivendo essa experiência. Então, tudo é importante, né? Tudo é válido. E aí a luz está piscando, a gente está com mau contato, acho. Mas vamos ver. Se apagar, paciência. Então a gente não pode querer criar fórmulas, porque nós somos indivíduos, somos diferentes, né? E cada um tem uma missão aqui, um caminho, né? Uma jornada, as próprias experiências para viver, as próprias arestas para parar, as sombras para limpar. Então, cada caminho é caminho. E não existe um caminho único. Desde que você esteja fazendo o que você entende que é certo, desde que você esteja agindo com boas intenções, né, sem prejudicar ninguém, buscando o melhor, né, com as melhores intenções, então você está no caminho certo. Mas é o seu caminho, que não é igual ao dos demais. Mesmo às vezes com pessoas com as quais a gente convive, que a gente até tem a mesma sintonia, pensa igual, mas mesmo assim, cada um tem a sua jornada ali, cada um às vezes tem a sua forma de resolver as suas questões, não são da mesma forma, até porque a gente vive em contextos diferentes, mesmo pensando de uma forma parecida, né? Os nossos amigos, cada um tem a sua vida, o seu trabalho, a sua condição, e então nós pensamos de forma parecida, com os mesmos valores, mesmos princípios, mas estamos vivendo experiências distintas. Aí, tudo bem, um ajuda o outro, né? Porque a gente tem sintonia, mas cada um vai ter que viver a própria experiência, o próprio caminho. E todos são válidos. Então, aí eu cito aqui, né? Eu já fiz esse vídeo aí do Até o Último Homem, né? Que é um filme muito interessante, justamente porque numa guerra, erroneamente, às vezes a gente pensa que só vai ter valor quem estiver ali no front, quem estiver ali no meio da batalha, e esquece que a retaguarda também é importante. Se não tiver o pessoal que cuida da alimentação, o pessoal que cuida dos feridos, né? Dos armamentos, de toda a infraestrutura, as coisas também não vão acontecer, sair da forma que precisam. Tem os que cuidam da estratégia, né? Então, cada um ali tem ali a sua função e todas elas, o conjunto é importante para que eles tenham êxito naquela batalha. E todos são importantes. Nenhum é melhor que ninguém. Assim como nós aqui. Cada um tem sua função aqui, todos temos importância, isso eu já falei em vários textos, né? Porque existe essa confusão. E eu cheguei nessa época a ver assim canais espiritualistas que criticavam algum tipo de pensamento do outro, ou gente também que isso foi o cúmulo de, por exemplo, falar que canaliza um determinado ser, né, um determinado espírito ou mestre, e que só ele podia. Eu cheguei a ver num podcast um rapaz que canalizava uma determinada lá entidade que tinha uma outra pessoa uma pessoa até que eu já não gostava muito por causa de algumas atitudes, algumas coisas que ela falou que eu já discordei. E ela que sempre canalizava essa pessoa, ficou famosa por essa canalização, inclusive. Só que aí esse médium falou que recebia também mensagem que canalizava. Nossa, mas no chat da live
mas uma briga, assim, tipo, torcida, né, das pessoas que gostavam do médico que estava lá no podcast e das que gostavam da outra, brigando lá, querendo defender que não, porque é da fulana, porque, gente do céu, olha o nível. Aí você já. E o rapaz, assim, numa boa, ele falou: não, não tô querendo. Ele não estava querendo discussão, não estava querendo briga, e o pessoal da outra lá atacando, 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 ele xingando, falando. Aí eu falo, aí você para e pensa, né? Que espiritualidade é essa? Né? E a própria pessoa tinha feito um vídeo lá criticando o outro. Imagina que ele podia canalizar. Olha, se alguém, algum, né, ser elevado, né, algum ser de luz, vai estar sob o jugo de alguém aqui, vai obedecer, vai dar como é que fala? Exclusividade para alguém. O que eles querem é passar mensagem. Eles nem estão preocupados com assinatura, né? Colocar nome, essa questão de nome, da gente saber quem é até mais, acho que uma necessidade nossa aqui, né? Nessa consciência de terceira dimensão. A gente precisa nomear as coisas para a gente conseguir se situar, né? A gente tem que dar nome aos bois, a gente tem que dar nome às coisas, nome às pessoas, senão a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue se expressar. Mas eu acredito, não sei, né? Não tenho essa certeza, mas assim, das coisas que eu estudei até hoje, do que eu acredito, não há essa necessidade em dimensões mais avançadas, né? A comunicação se dá de outra forma. Então, esta necessidade de nomes e de denominações, de classificações, são coisas muito nossas. E aí, quando você vê uma pessoa que, né, fala que canaliza um ser evoluído e tem esse tipo de comportamento, aí você fala, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Não sei, é a pessoa querer. Eu acho que aí entra muita vaidade, né? Muito ego, né? De querer ser, de dar mais importância ao mensageiro do que à mensagem, sendo que a mensagem é onde a gente tem que prestar atenção. Se ela vem com, se ela traz ali algo que nos conforte, né? Uma mensagem de luz, de bondade, porque muitas vezes quando traz um tom de medo e de ameaça, eu entendo que não seja da luz, que eu acho que a luz não trabalha assim, né? Até porque nas religiões também, né? Essa coisa de uma religião achar que é melhor que a outra, que é mais certa, muitas vezes se usou essa estratégia do medo, né? De que a gente tem a coisa do castigo, e eu entendo que a luz não pode interferir até essa coisa. Se você impõe que a pessoa faça alguma coisa para que ela não tome um castigo, você está interferindo na escolha livre dela. A gente tem o livre-arbítrio aqui para escolher e arcar com as consequências, tanto boas, né, quanto ruins, vai depender da escolha de cada um. Então, eu acredito que a gente tem que prestar muito bem atenção no que está sendo passado e no que aquilo ressoa com a gente e no que ele nos faz, nos traz né, de sentimentos, se nos conforta, se alivia, se faz sentido, né? Porque se dá medo, se te diminui, aí eu acho que não é muito, né, o caminho. Então, nesse período me chamou a atenção esse tipo de conflito, né? De meio que uma forma de querer controlar. E eu acho que a luz não quer controlar, ela quer que a gente evolua pelos nossos próprios esforços, pelo nosso próprio mérito, né? Então, esse texto é um pouco para a gente
prestar atenção nisso, porque os comportamentos dizem muito sobre as pessoas, né? E trazem a oportunidade da gente refletir, avaliar e ver o que ressoa, o que a gente aproveita e o que a gente não aproveita, né? Porque a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio, a gente tem que usar o nosso raciocínio para fazer as escolhas acertadas, porque senão a gente acaba caindo naquela armadilha, né, de se deixar guiar por gurus que nem sempre estão trazendo o melhor para nós. Né? E quando a gente percebe essa coisa desse ego exacerbado, dessa vaidade, né, dessa meio que vontade de ter um poder, de se colocar acima dos demais, de ter um controle ali, a gente tem que ficar atento. Inclusive, uma coisa me chama atenção também, que às vezes a gente vê muito nesses canais, né, que eles falam assim, vocês os escolhidos. Eu não acredito nessa coisa que existem os escolhidos. Eu acho que a gente escolhe o caminho, né? Nós estamos aqui para buscar a nossa evolução, mas o trabalho é nosso, é individual, então não tem ninguém nos escolheu para estar aqui, nós escolhemos estar aqui e todo dia a gente está fazendo escolhas para trilhar esse caminho, né, evolutivo. Então, eu não acredito também nessa coisa de os escolhidos. Tem um canal, inclusive, que toda fala, se você é um escolhido, você vai ter essas 5 características, por exemplo, sabe? E é um canal que você vê ali pelo título que é mais para chamar atenção, que atrai pela curiosidade, né? Que a pessoa vai falar, será que eu sou um escolhido? A gente que escolheu estar aqui nesse momento, a gente que escolheu trilhar os caminhos que a gente está trilhando. Então, é importante que a gente não abra mão desse nosso poder de escolha e entregue a quem quer que seja. Por mais que a gente admire, a gente tem que estar atento sempre às mensagens que estejam sendo passadas. A gente tem que prestar muito mais atenção na mensagem do que no mensageiro. Porque muitos naquela época lá, muitos influenciadores espiritualistas acabaram criando canais enormes e tudo, e a gente às vezes percebia ali nas entrelinhas algumas coisas que não eram muito bem da luz, que causavam medo, né? Eu lembro de canais que no começo a gente vai, quando começou essa busca, né, pelo autoconhecimento, pelo despertar, eu acessava muito tudo quanto é canal espiritualista. Aí depois que a gente vai, né, percebendo, adquirindo um pouquinho de conhecimento, aí você vai filtrando, você vai peneirando, né? E aí fica com aqueles que ressoam com a gente. E principalmente quando a gente percebe que alguns conteúdos começam a trazer um desconforto, né? Deixa a gente com medo do que vai acontecer, deixa inseguro. Aí é uma questão de parar, pensar e falar: será que isso aqui realmente ressoa comigo? Será que a luz age desta forma? A luz age principalmente para nos trazer informações para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento e não nos deixar inseguros, muito pelo contrário, nos incentivar a seguir adiante, a continuar buscando e a continuar seguindo, né, trilhando um caminho que vai nos levar a um patamar mais elevado, né? Então, esse texto é justamente para a gente atentar, ver o que ressoa e prestar mais atenção na mensagem do que no mensageiro, certo?
Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.